Se é que de fato ouviste. Rapaz, olha, todas as noites eu sei que você vem e você ouve. Ouve. Às vezes você não pode não colocar em prática porque não tem uma consideração. Um ambiente, quando nós dispomos a esse ambiente, é um ambiente para nós pararmos, atentarmos, valorizarmos, considerarmos e praticarmos. E é dessa forma que o nome do Senhor é glorificado. 21. Se é que de fato o ouviste e nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído, a vos despides do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Né? Ele está dizendo, se despir. O que é se despir? É você estar com agasalho, né? Com agasalho você tirar ele. Você tem que se despedir do velho homem, das velhas práticas, da vossa maneira de pensar, da vossa maneira de agir. Né? Agora você tem que agir conforme Cristo. E sedes renovado no vosso modo de raciocinar. Sede renovado no vosso modo de raciocinar, de pensar. E na igreja, o fato de nós estarmos vindo para a igreja é o propósito de renovarmos a nossa mente para andarmos parecido com Jesus. Falarmos como Jesus, né? Nos comportarmos como Jesus. 23. E sede renovado no vosso modo de raciocinar. E vos revestirdes do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus. Uma duplicata espécie da sua própria categoria divina. Amém? E vos revestirdes do novo homem, criado para serdes semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Aí ele diz, no versículo 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Devemos abandonar a mentira, amados. Quanto tem muito crente mentirosos, né? Mentirosos, intencionalmente falando. Isso não agrada a Deus. Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 8:44, diz que o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz e não do diabo, não somos das trevas, nós somos do dia. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quantas pessoas, quantos jovens que matam a aula, né? E o pai, como foi a aula? Foi bom, pai, foi bênção, mas matou a aula, né? Quantos jovens que trabalham, levam um atestado de trabalho falso, dizendo que estava doente e estava jogando bola, estava fazendo outra coisa, estava jogando aquele joguinho de mata-mata né? Mentira, amados, isso é mentira. Né? Quantos jovens que trabalham mentem para os seus patrões. Ele diz, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Estremecer de ira, mas não pequeis. Acalma a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ele está dizendo que nós não devemos ficar irados, não. Todo mundo fica irado. Jesus ficou irado. Portanto, não pecou. Ele está dizendo, você pode ficar irado. Portanto, que essa ira não se estenda. Não deixa passar o dia seguinte. Porque quando passa muito tempo, você vai adquirir mágoa, ódio, ressentimento, rancor. E isso não é bom. Amém? Ele diz, antes que o sol se ponha, vai lá e se retrata com aquela pessoa. Faz as pazes com ele. Se não faz as pazes com ele, na tua oração, perdoa ele. Diz que perdoa ele. Pai, em nome de Jesus eu perdoo fulano, porque o que ele fez comigo é porque ele não tem o conhecimento da palavra, o conhecimento que eu tenho. E isso também faz parte da natureza dele. E também se ele é nascido de novo, você vai dizer, pai, eu perdoo fulano. Porque ali foi no momento do calor, da discussão, ele falou aquilo, mas na verdade ele não é dessa forma. Eu perdoo em nome de Jesus. Está livre. Amém. Ele diz, 26, estremecer de ira, mas não pequeis. Acalma a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis o lugar ao diabo. Olha para mim, por favor. Não deis o lugar ao diabo. Por que ele diz, não deis o lugar ao diabo? Porque outrora, quando nós não era nascido de novo, filho de Deus, o lugar já era dele. E nós éramos como um fantoche. Ele fazia de nós o que queríamos.
Ele que usava, usava nós a mentir, a roubar. Quem foi que nunca roubou uma balinha? Né? A mentir, né? Os adultos a trair. O lugar era dele. Mas agora ele está dizendo, olha, não deixe o lugar ao diabo, porque o lugar era dele. Ele fazia a destruição que fez, e agora você em Cristo e dando lugar a ele. A destruição é enorme. Em Mateus ele fala de uma pessoa que recebeu Jesus e se desviou do caminho do Senhor. Ele diz que entra um demônio, ele vem com 7 pior do que ele. Olha a bagunça que ele faz dentro do corpo do ser humano. Amém? Portanto, ele diz, não dê lugar ao diabo. Não dê brecha. Como Paulo falou, fuja de toda a aparência do mal. Amém? Fuja de toda a aparência do mal. Paulo diz, olha, resistir ao diabo, mas tem determinado momento que ele diz que é para fugir da mulher. Será que a mulher que não está em Cristo tem um poder de deixar o camarada preso nas garras de Satanás? Ele diz, ao diabo você resiste, à mulher você corre. Né? Mas a mulher em Cristo é diferente, né? Aleluia. Aí ele diz agora no 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que está atravessando um período de necessidade. Ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe. Sabe, tem uma coisa que Deus não pode fazer, é abençoar um preguiçoso e um irresponsável. Deus não pode abençoar um preguiçoso nem um irresponsável. Sabe, se o cara é irresponsável, ele deve, e chega lá e ele não fala com o camarada, olha, eu estou te devendo, eu estou desempregado. Quando eu arrumar pelo menos um bico, eu vou te pagando de pouquinho, mas vou te pagar. No momento eu estou desempregado, mas o meu desejo é te pagar. Que eu sei, eu estou consciente que eu tenho que te pagar. Eu estou te devendo. Isso é uma pessoa responsável, que vai lá, né, reconhece que está devendo e dá satisfação. Mas o preguiçoso não. O preguiçoso é daquele tipo. Devo, não pago e nego enquanto vida eu tiver. Né? Preguiçoso é assim. Irresponsável. Preguiçoso e irresponsável. Imagina aquela mulher, a viúva de Sarepta. Se o profeta chegou para ela e disse, olha, o que tem? Ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite para comer meu filho e morrer. Ele disse, olha, vai lá na tua vizinhança e pega as vasilhas, todas que tiverem, e traz aqui para nós orarmos e Deus operar. Imagina se ela com preguiça dissesse, olha, é porque pode ser outro dia, não. O profeta dizia, outro dia. Ia embora e ela perdia de receber a bênção. Por quê? Por causa da preguiça de ir lá buscar as vasilhas. A preguiça de buscar a vasilha. E Deus não pode abençoar, né, o preguiçoso nem o irresponsável. Jovens de Deus, sejam responsáveis e sejam trabalhadores. Corram, coloquem currículo por aí, né, tem serviço de menor aprendiz, faz curso, porque Deus quer abençoar a tua vida. Você já é abençoado, Deus quer manifestar as bênçãos sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Não saia da vossa boca palavras que causam destruição. Quantas destruições eu já causei na alma da minha esposa, amado. Cada palavra no calor da discussão, cada coisa que eu falava, né, que meus filhos ouviam, que hoje eu falo para você, mas eu falo com vergonha. Né? Muitas palavras que deixam. Né? Quantas palavras os filhos jovens falam para os pais. Você não é meu pai. Você não é mais meu pai. Você não é minha mãe. No calor da raiva. Né? Quantos maridos falam que me arrependi quando me casei contigo. E essas coisas ficam lá. Destruindo aos poucos. Matando aos poucos. Quantas palavras mulheres falam para o marido. E por causa de palavras ásperas também perderam a vida. Tinha uma mulher, uma senhora, né, que não estava em Cristo, mas ela dizia, o chicote da mulher é a língua. Ela não pode com o homem. Aí ela vai, né? Tem mulher que está brigando com o marido, ainda chama ele de corno. O marido diz, rapaz, tu que é minha esposa, está me chamando de corno. Aí, né? Porque são palavras que causam destruição.
Mas ele diz aqui, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Comunique graça ao que ouve. Rapaz, a mulher é muito fácil de lidar com mulher em algumas áreas. Porque a mulher, né, você chega para ela e ela fez o cabelo, ajeitou o cabelo, fez a unha, e você diz assim, rapaz, seu cabelo ficou lindo. Para ela é tudo. Quer dizer, uma palavra de graça que traz motivação, né? Mas se a pessoa também não percebe, ela fica logo com raiva, né? Se fosse outras, tu observava, mas sou eu, não percebe não, né? E são essas coisas que causam destruição, né? O pai que chega para o menino, olha lá a prova do menino, o jovem, tirou 6,5. O pai, ser burro, menino burro, isso machuca. Sabe? Isso com o tempo o menino não consegue desenvolver, porque quando ele senta na sala de aula ele está escutando, é burro, tu é um burro, e ele não desenvolve. A mãe que chega para o menino e diz, esse menino é danado, que a palavra danado quer dizer, conduzido ao inferno. E muitas pessoas não sabem e falam isso. E quando o menino cresce, que vira um adolescente, que se envereda para o lado das drogas, do tráfico, e morre, a mãe não sabe. Onde foi que eu errei? Foi a palavra que declarou, palavra de destruição, de morte. Amém? De morte. Estão entendendo? Versículo 30 ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Isso é para jovem crente, para adulto crente, para mulher crente. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Olha, você foi selado para o dia da redenção. Sabe? O que é o selo? O selo é um símbolo de aprovação, de que pode ser usado. Uma cadeira dessa, ela tem um selo do Inmetro, né? Que está dizendo, está aprovando ela, pode sentar que ela é de confiança. Está dizendo que você foi selado, você nasceu para dar certo, você foi selado para morar com o Senhor, pelo Espírito Santo que habita em você. Portanto, não entristeça o Espírito Santo. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu minto no trabalho, quando eu falto trabalho, quando eu dou um atestado falso, quando eu falo do patrão, quando eu falo da patroa, quando eu falo do meu pai, quando eu falo do pastor, né? Quando eu minto, o Espírito Santo se entristece com isso. Aí ele diz no 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Aí ele fala no 31, toda amargura, cólera, ira, toda amargura, cólera, ira, gritaria ou gaiatice, blasfemam, seja eliminado do meio de vós, bem como toda a maldade. Bem como toda a maldade. Ele está falando tudo isso como bem como toda a maldade. Elimine isso. E o interessante é que essas coisas não é eliminado de uma hora para outra. É um processo. E esse processo, você só pode colocar ele em evidência congregando, considerando, valorizando, atentando o que está sendo ministrado na sua igreja. Amém? Aí você vai tirando essas coisas aos poucos. Aos poucos. Ninguém tira nada de uma hora para outra. Então ele diz, 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Versículo 32. Pelo contrário, sede bondosos. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, de maneira como Deus vos perdoou. A Bíblia diz em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. A cruz não era para Deus, a cruz era para nós, né? Mas Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos perdoou. Quer dizer, se nós éramos inimigos de Deus e Deus nos perdoou, se uma pessoa que falha conosco, ela não é digna de perdão? É digno de perdão, amado. Aí ele diz, seja bondoso e compassivo uns com os outros. Hein? Porque nós só queremos ser beneficiados com o perdão quando nós erramos. Queremos que as pessoas agem em bondade para conosco e muitas vezes não agimos para com os outros. E a Bíblia diz em Lucas 27, 6, 27, a vós que me ouvides, digo, ore por quem... ele diz, bendizei a quem fala mal de vocês, ore por quem vos persegue, né?
E em diante ele diz: como você quer que os outros vos trate, trate os outros também. Amém? Como você quer que as pessoas lhe tratem, trate os outros também. Amém? 32. Pelo contrário, sedes bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Aí agora ele vem dizendo: portanto, por causa disso, por isso, por conseguinte, sede, portanto, imitadores de Deus. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo: sede imitadores de Deus. Ele está falando: seja uma personificação de Deus. O que é uma personificação? Uma personificação é uma representação de algo através de uma pessoa. A personificação é ser um modelo de encarnação perfeita. Ser um modelo de encarnação perfeita. Você vê aquelas pessoas que fazem stand-up. Quando eles começam a imitar uma pessoa, você olha para ela, mas é mesmo que está vendo aquela outra pessoa, porque eles encarnam de uma forma, voz, como é que se chama? A performance, não é? A voz, a performance. Ele encarnou aquele personagem de uma forma tão grande que a pessoa olha para ele e pensa que está vendo o camarada que ele está imitando. É isso que ele está dizendo: seja uma personificação de Deus, como filhos amados, sabe? Seja um modelo de encarnação perfeita. Um modelo de encarnação perfeita. E essa palavra imitador de Deus é a mesma palavra que Jesus falou lá em Lucas capítulo 4, versículo 17. Coloca aí, por favor. Lucas, creio que é 4. 4:17. Volta para, coloca, esse é o 17, coloca o 16. 13, coloca no 13, por favor. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Pode seguir. Então Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou sua fama. Segue, por favor. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. O que é isso? Jesus vivia a palavra, Jesus era a palavra, né? E pela forma dele viver, as pessoas apreciavam ele, chamavam a atenção, né? Como sempre vai ter dois grupos, uns criticavam, não gostavam dele, era contra ele, queria matar ele, mas outros olhavam: rapaz, esse camarada. Segue, por favor. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, como seu costume, Jesus tinha costume de congregar. Conosco não pode ser diferente. Amém? Se Jesus, que era Jesus, tinha costume de congregar na sinagoga dos judeus, então nós não devemos abandonar o hábito de nos reunirmos como igreja, como é costume de alguns, não é de todos, de alguns. Amém? Mas você não faz parte desses alguns. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Segue. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, o achou. Diga, o achou. Não, diga, o achou. Se achou porque ele procurou. E se ele procurou é porque ele queria ler aquilo que estava escrito. Amém? E o que foi que ele leu? Segue, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar ou anunciar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Olha para mim, por favor. A palavra escrita no original grego era logos. A palavra revelada ou vivida, ela é rema. Então quando Jesus acabou de ler, né, todo mundo estava olhando para Jesus esperando a revelação do que ele tinha lido. Sabe o que foi que ele falou? Ele disse: hoje acabou de se cumprir as escrituras diante dos vossos olhos. O que era logos
se tornou rema. Hoje é dia rema. Jesus está dizendo, hoje é dia rema. O que é que ele está dizendo? Eu sou a personificação da palavra. Eu sou a personificação da palavra. O que é que ele está dizendo? Eu sou o modelo de encarnação perfeita da palavra. O que é que ele estava dizendo? O verbo se fez carne e habitou entre vós. E é isso que ele falou. Paulo falando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Seja um modelo de personificação perfeita. De quem? De Deus. Amém. Ser um modelo perfeito de Jesus. Rapaz, você pode olhar, não, mas ele era Jesus. Mas a condição já foi nos dada. Viu lá a graça, como eu falei, a graça, que a graça é uma disposição intencional da parte de Deus, promovendo o resgate e colocando o homem na posição original, no espírito. E que num corpo, a graça nos habilita, nos capacita, nos coloca em movimento, né? Para que nós possamos abandonar toda espécie de impureza e andar de uma forma tão íntegra quanto a palavra que recriou o nosso espírito. E quando nós andamos de uma forma tão íntegra quanto a palavra que recriou o nosso espírito, as pessoas vão olhar e vão dizer o quê? Esse jovem é de Deus. Esse homem é de Deus. Essa mulher é de Deus. Porque você está sendo uma personificação de Jesus. Um modelo perfeito. Amém. Um modelo perfeito. Está disponível. Talvez eu não estou andando nessa perfeição. Você também não. Mas nem por isso nós vamos desistir de ir de encontro que a palavra está. De encontro assim. Buscar ela para nós podermos desenvolver isso. Porque ser uma bênção, quando Deus falou para Abraão, disse, olha, sai da tua terra e da tua parentela, eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar e tu serás uma bênção. Sabe, ser uma bênção não é porque você toca bem no louvor, porque você canta bem no louvor, porque você serve bem na igreja, sabe? Porque você prega bem. Não, ser uma bênção é você reproduzir a palavra fora de quatro paredes, de igreja. É você reproduzir a palavra fora da igreja. É você reproduzir a palavra. Ser uma bênção é isso, é você reproduzir a palavra, é você ser um modelo original, uma personificação de Cristo, é você ser imitador de Cristo. É nós sermos uma personificação, um modelo original, perfeito de Cristo. Amém? Aleluia! Aí ele fala, onde foi 5, né? 1. Ele diz, portanto, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. E andar em amor. Ser uma personificação, a palavra personificação também diz respeito a ser uma... exprimir. Ou seja, ser uma expressão. Amém? Abre sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Ou pode acompanhar por aqui para nós, né? Hebreus, capítulo 1. Isso. Ele diz assim, os escritores dos Hebreus, ele fala, havendo Deus desde a antiguidade, esse versículo é a cara de Milena. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele quem? Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha para mim, por favor. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que é expressar? Expressar é comunicar alguma coisa através da fala, gesto, fisionomia, caráter e persona. É comunicar alguma coisa através da fala, do gesto, fisionomia, caráter e personalidade. Quantos jovens mascarados tem, amados?
que porque aprendeu um pouquinho, seja no colégio, seja na igreja, e agora fica se mascarando, não faz com excelência, não faz por prazer o que deve ser feito, porque aprendeu um pouco mais e se acha o tal. Isso, amado, é perigoso, é um caminho perigoso, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda, não chega em lugar nenhum. Você pode ter o chamado belíssimo que for, não chega a lugar nenhum, tem que ter humildade. E humildade é você reconhecer que não existe ninguém que seja tão bem que não possa melhorar. Humildade é você reconhecer que não esteja ninguém que seja tão sábio que não precisa aprender. Amém? Isso é humildade. E Jeremias fala, ele diz, Jeremias ele diz assim, 9, né? Ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aqueles que querem se gloriem nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça e juízo sobre a terra, porque dessas coisas me agrado. Então diga, a minha glória é conhecer o Senhor. A nossa glória é conhecer o Senhor, amado. Não é se ensoberber por causa de um conhecimento besta. Isso é nojento. Isso é repugnante. Sabe, repugnantes são coisas que provocam vômito. E Deus fala lá em os escritores de Provérbios, né? Ele fala lá em Provérbios, capítulo 16, 6:16, ele diz que tem 6 coisas que Deus abomina, né? E a sétima, que Deus odeia, e a sétima, ele abomina. E abominar é o ponto de causar ânsia de vômito. Amém? Então, ser uma expressão exata é comunicar alguma coisa através da fala, do gesto, fisionomia, caráter e personalidade. Sabe? Caráter. E a palavra de hoje está nos alinhando o nosso caráter como jovens. Amém, jovens? Você é jovem também, é? Todos nós somos jovens. Amém? Então, Jesus era a expressão exata. Ou seja, Jesus vivendo era Deus. Ele era imitador do Pai como filho amado. A expressão exata é comunicar alguma coisa através da fala, gesto, fisionomia, caráter e persona. Ele era a expressão, o resplendor da sua glória. O que é resplendor? É refletir, é a revelação do que Deus é, do que Deus pensa, do que Deus quer. Amém? É a revelação do que Deus pensa, do que Deus é, do que Deus quer. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, via Deus, o que Deus quer, o que Deus é nele e o que Deus pensa nele. As pessoas, os escribas e fariseus, ficavam com raiva de Jesus, porque ele andava de uma forma como nós falamos hoje em dia. Esse camarada é de outro mundo. Quando o cara canta muito, o que é que nós dizemos? Esse cara é de outro mundo. Quando o cara joga muito, diz, esse cara é de outro mundo, né? Então era isso que as pessoas olhavam para dizer e diziam, esse cara é de outro mundo. Sabe, as pessoas têm que olhar para você, para mim, jovens, e dizer assim, esse jovem é diferenciado. Como diz meu irmão George, é diferenciado, pai. É de outro mundo. Amém. Aleluia. É de outro mundo. Abre sua Bíblia, por favor. Dá somente, eu terminar só esse versículo. Quem me dá 1 minuto aqui? Pronto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu tenho mais de 10 minutos, pela quantidade de mão que levantaram. Abre sua Bíblia em João, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Jovens, nós somos a expressão exata. Para finalizar, realmente, de verdade agora. Vocês estão entendendo o que estou ministrando, amados? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João testemunhou sobre Jesus e clamando, dizendo, este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim. Tem a excelência. Olha para mim, por favor. Jesus tinha o quê? Jesus era o quê? Que nós devemos ser o quê? Excelentes em tudo que nós fizermos, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, fazer as coisas com excelência. Sabe, o mau caráter, ele faz as coisas como se fosse algo por obrigação, sem prazer, sabe? Porque não quer ser mandado. Não faz as coisas com excelência, porque ele aprendeu um pouco mais, ele acha que é o sabichão.
sei nem se é essa palavra mesmo, é, professora? Sabichão. Sabe? Ele diz que Jesus nele tem excelência. Porquanto já existiu antes de mim, isso é João falando a respeito de Jesus. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo, ninguém viu Jesus, ninguém viu a Deus. Quem foi que revelou Deus? Jesus. Como? Com suas ações, reações, atitudes e comportamento. Antigamente, alguns pregadores na igreja que eu fazia parte diziam muito isso. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. E por que não? Se a responsabilidade foi dada a nós, por que não dizer, quer saber quem é Deus? Olhe para mim. Quer saber quem é Deus? Olhe para mim. Ande na verdade, na graça, comunique graça com suas palavras, na verdade. E nós, jovens, podemos ser diferentes, fazer a diferença. A responsabilidade não está somente conosco, adulto, não, mas começa de você. Porque a sua vida pode ministrar para outras pessoas. Sabe? Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Ele disse que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito quem revelou. O que é isso? A expressão exata do Pai. Ele comunicava alguma coisa através da fala, gesto, fisionomia, caráter, persona. Quem olhava para Jesus via Deus. E hoje Paulo fala, sabe, que Cristo em nós é a esperança da glória, através das nossas ações, reações, atitudes e comportamento. A responsabilidade está comigo, está com você, está conosco. Portanto, nós devemos fazer algo. Amém? E a condição foi nos colocada no nosso espírito. Né? A graça veio sobre nós. Né? Uma disposição intencional da parte de Deus. Né? Promovendo o resgate e nos colocando na posição original. Isso no espírito. E no corpo, a graça, nos habilita, nos capacita, nos ensina, nos instrui e nos coloca em movimento. Agora vá e vá e reproduza o que você tem aprendido essa noite. Que foi abençoado. Amém. Glória a Deus. Quero pedir perdão, né? Primeiramente quero agradecer. Primeiramente não, que se fosse primeiramente era desde o início, né? Finalizando, quero agradecer ao diácono Wendel, à diaconisa Bárbara, pela moral, ter me dado de poder ministrar nessa palavra com vocês, né? Fico muito grato, né? E vamos crescer juntos, estamos aí, amém? E quero pedir desculpa também por era para entregar faltando 10 minutos, o diácono me falou. Tá vendo aí, amado, como eu tenho deficiência também, era para entregar 10 minutos, estou entregando faltando 2. Vocês me perdoam? Mas a culpa também não é só minha, foi cada um de vocês que me deram 1 minuto. Aleluia. Palavra poderosa, né, amada? Como Del falou aí, nós devemos nos preparar para que a gente de fato possa olhar para as pessoas e dizer, quer ver o Pai? Olhe para mim. Amém? Isso é possível. Diga, isso é possível. Amém? Eu estava ali meditando e o nosso maior exemplo, amado, de humildade é Jesus. Amém? Ele veio para servir e não para ser servido. Amém? Ele é o nosso maior referencial, amado, de humildade. Deu ali falando de humildade e falando que muitas coisas acontecem mesmo no meio dos jovens e no nosso meio, se a gente não vigiar. E quando começa a buscar mais um pouquinho, já quer. Ei, amado, nós devemos olhar para Jesus. Amém? Ele é o nosso maior referencial de humildade. A coisa mais linda, amado, que tem dentro do ser humano é a humildade. E quando nós falamos de humildade, nós não estamos falando das vestes. Nós não estamos falando do que você come. Amém? Porque hoje eu posso estar comendo coisa boa e amanhã eu posso estar comendo feijão com farinha, que é muito bom. Amém? Nós não estamos falando sobre isso. Mas nós estamos falando do Espírito. Um Espírito humilde. Deus nos exalta. Amém? Porque isso é o que Deus quer da gente, é humildade. De coração. Amém? Aleluia. Então eu queria que você ficasse de pé. Esse negócio aqui ficou alto para o povo, mas... Ficou bom para o povo, mas ficou muito alto para mim, viu? Agora nós vamos dizimar e ofertar. O culto ainda não acabou, tá certo? Essa é uma das melhores partes também, amada, é devolver aquilo que é do Senhor, não é nosso. Amém? Tudo aquilo que chega na nossa mão
Não é nosso. Diga, não é nosso. Eu só estou aqui administrando. Amém? Então é do Senhor, amado. Então você vai sair do seu lugar e vai devolver com alegria aquilo que é do Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Então eu queria que você estendesse as suas mãos, porque quando a gente terminar de orar, o Wendel vai estar chamando algumas pessoas aqui à frente, tá certo? Vai. Antes de orar mesmo. Então a gente queria fazer bem rapidinho aqui, né? Quem completou o ano de janeiro até hoje? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Agora só quem está na sua juventude ainda. Eita, baixou a mão. Então vem pra cá, só os jovens, tá certo? Tem uns velhinhos aí que... Calma, rapaz, vai chegar seu dia também. Então vem pra cá, fica aqui olhando pra eles, pra lá. De janeiro até hoje, beleza? Olha pra lá, todo mundo ali, ó. Faz uma filinha aqui assim. Olha pra eles. Tem mais alguém? Vem pra cá também, porque senão vocês vão filar o que eu quero fazer aqui. 6, 7, 8. Também? Um pouquinho. Fica aqui assim, ó. Vai. Aleluia. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, pode olhar pra mim não, né? Não levar ovada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Oxê. Tem 9. Não olha pra mim não, beleza? Vai, de 1 a 9, vocês vão escolher um número. O número que eu escolhi vai ganhar a garrafa. Diga o número. Tem que falar alto pra perder. 2, 1, 7, 4. 5. Não posso dar aos outros, né, mãe? 3, 2, 6, 8, só um pouco no 9. Pronto. Então, como todo mundo viu, não sei se vocês perceberam, mas eu escolhi o número 5, beleza? Então o ganhador da garrafa vai ser ele. Como é teu nome mesmo? Jadson. Palma pra Jadson. Então a gente queria só orar pela vida de vocês, tá certo? E eu queria que vocês estendessem a mão pra cá. A gente fez isso de janeiro pra cá porque depois do reencontro, né? Esse foi o primeiro culto de jovem. E a gente vai estar fazendo todo o último sábado do mês, culto de jovem aqui. Então todo último sábado, os aniversariantes vai estar passando por aqui. A gente vai estar orando e presenteando, né, aqueles aniversariantes também, tá certo? Então, para vocês não ficarem de fora e ser injusto, de janeiro para cá, só que a partir do outro é do mês dentro, né? Então, outro aviso que eu queria dar também, meu irmão, é que a gente tá fazendo o Conexão Atraídos. Vocês têm um... A menina do Capital Carne tá aqui. Então, Conexão Atraídos é a primeira e terceira terça de cada mês, tá certo? Se você não faz parte de nenhuma conexão ainda, você pode estar me procurando Milena, essa que está aqui, ou Rauana, que é aquela que está lá atrás. Você pode estar procurando ela. Tem 3 conexões, certo? Isso é para os jovens. E se você não faz parte de nenhuma ainda e quer fazer parte, você pode estar me procurando uma dessas 2 meninas aí, para a gente estar colocando você no grupo de jovens e você está indo para as conexões, tá certo? Então nos procura, que a gente vai dar melhores informações para você. Beleza? Então, Você pode estar aí, você pode estar nos visitando pela primeira vez e se perguntando: Isso. tem que ser crente? Não. Amém? Isso. Você é o nosso convidado. Então, você vai nos procurar as meninas que o Wendel falou e ela vai estar passando mais informações. Amém? O que a gente quer é que você venha-se embora ficar pertinho Se da a gente vê isso no interesse, irmão, dessas conexões, porque a gente sabe, né? Eu passei por isso já na minha juventude também,
né? De, eita, não tem muito amigo na igreja, eu não conheço muitas pessoas, sou um pouco tímido. O lugar de conhecer pessoas é lá no grupo de conexão mesmo. Quando a gente vai ter um grupo, um momento da palavra, um momento que a gente vai brincar, se divertir, conversar, conhecer melhor as pessoas. Então, se você é um pouco tímido, não tem lugar melhor, né, de que o grupo de conexão. Beleza? A gente já teve duas vezes, né? Esse mês que começou esse mês, a gente já teve 2 vezes, a gente vê a afinidade, em 2 vezes só que a gente se encontrou, a afinidade que a gente já tem um com o outro. Então, não perca essa oportunidade de crescer também, amém? Então, estende suas mãos para cá, a gente vai orar por eles. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, Pai, pela vida de cada jovem que está aniversariando desde janeiro para cá, Pai. Nós declaramos sobre a vida deles, olhos de entendimento sendo abertos. Declaramos sobre a vida deles, Pai, a cada dia percepção para o seu chamado, para o seu propósito. Que a cada dia, Pai, eles possam entender mais a Tua palavra, para vivenciar aquilo que ele tem aprendido, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar sobre a vida deles. Para onde eles passarem, Pai, eles possam ser luzeiros nesse mundo de trevas. Eles possam representar o Senhor. Possam vivenciar a Tua palavra por onde eles passarem, Pai. Declaramos shalom, nada faltando sobre a vida deles, Pai. Nada interrompendo o propósito de vida que o Senhor tem para cada um deles. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, agradecemos pela sua participação, né? E sejam abençoados com a prática da palavra. Amém? Vão na paz.